Gente, aqui é Consolador Prometido, que a gente tem que lembrar o seguinte, nós já passamos por várias revelações. Primeiro foi com Moisés, passou lá uns 1000 e poucos anos, veio Cristo. Aí o Cristo, o que ele fez? Ele prometeu um outro Consolador, quer dizer, ele já falou o seguinte, que ele não viria, ele ia mandar um outro, está aqui no Evangelho, do João. E realmente foi o que aconteceu. E a doutrina espírita, ela tem esse aspecto da consolação, mas nós temos também um outro aspecto que a doutrina espírita nos traz, que é o do conhecimento. Olha bem, gente, toda vez que a gente adquire um conhecimento novo, aquele conhecimento novo, ele nos traz o quê? Ele nos traz mais responsabilidade. E isso, muitas vezes, gente, nos traz o quê? Uma inquietação. Olha bem, mas é uma inquietação positiva, no sentido de que faz com que a gente tenha que sair da zona de conforto. A gente tem que sair da zona de conforto, não tem jeito a gente ficar. A gente tem que buscar o quê? Seguir, estudar mais, porque a doutrina espírita, ela nos faz o quê? Ela nos faz ter mais curiosidade para poder aprender mais. E aí a gente vê, por exemplo, a obra do Chico Xavier, principalmente aquela que nos traz o quê? Que foi trazida para nós através do André Luiz. E o André Luiz, ele mostra todo esse aspecto, muitas vezes, do lado da ciência, que mostra que a ciência, ela vai lado a lado com o quê? Com a espiritualidade. E que essa busca pela ciência, pelo entendimento, pelo conhecimento, ela é uma necessidade do ser humano. Principalmente por quê? Porque isso faz com que o ser humano caminhe na sua estrada evolutiva. Então, quer dizer, a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, ela vem trazer esses dois aspectos de consolação. Por quê? Porque, gente, ao longo dos séculos, olha bem, o cristianismo, ele foi bem aí até uns 300 anos depois de Cristo. Após esses 300 anos depois de Cristo, começou a sofrer muita ingerência de interesses mundanos da época. Então todo mundo queria dar um pitaco, queria dar o quê? Uma opinião e mexer naquilo que já estava pronto. Então vocês vejam, por exemplo, que até o ano de 500, até quase 600 depois de Cristo, a reencarnação era um assunto falado em tudo quanto era a igreja da época. Era uma forma de consolação, para quê? Para a pessoa entender por que passar por um monte de sofrimento. Mas aí houve o quê? Uma ingerência do Estado, principalmente do Estado, da política, que resolveu abolir o quê? Através de um concílio que foi promovido na época, para acabar com essa ideia de reencarnação. Então a reencarnação, ela foi abolida do cristianismo e foi considerado como o quê? Uma heresia. Então todo mundo que acreditava na reencarnação e entendia a reencarnação começou a ser perseguido, tá certo? Tiveram que ficar escondido em caverna, em um monte de coisa. Isso depois de mais de 500 anos depois da vinda de Jesus. Então, quer dizer, aí nós entramos naquilo que a gente conhece como período negro da história da humanidade, que foi a Idade Média. Acabou a Idade Antiga e nós entramos na Idade Média. E essa Idade Média, gente, ela foi constituída o quê? De perseguições, de tudo quanto é tipo. Tá? Perseguições até dentro do pessoal que era cristão, que pensava de uma forma diferente. Começaram a perseguir muçulmanos, começaram a perseguir judeus, entendeu? Começaram a perseguir médios, pessoas que tinham mediunidade, que eles chamavam de bruxa. Ah, o fulano ali está com o diabo no corpo. E começaram a inventar um monte de moda, falando que as penas eram eternas, o sujeito que era mau ia para o inferno e ficava ali eternamente. Então, quer dizer, eles começaram a gerar medo nas pessoas. Então, a religião católica da época, ela colocou medo na cabeça das pessoas, criou um inferno na vida de tudo quanto é cidadão que era cristão.
Então, quer dizer, aí passaram os séculos, veio o quê? Aquilo que o Cristo já tinha previsto, que ia acontecer toda essa lambança com o evangelho que ele trouxe, com a boa nova. Porque o Cristo já sabia disso, que ia acontecer tudo quanto é rolo, esse trem todo, perseguições, tudo mais. Por isso que ele prometeu o outro Consolador que viria. E você vê, e veio aonde? No século XIX, que já estava tudo mais assentado, o pessoal estava com... Quer dizer, a ciência estava avançando muito no século XIX, e o pessoal estava o quê? Estava começando a partir para o materialismo. O pessoal preferia ser ateu, porque não dava para a pessoa concatenar o pensamento dela da época com a ciência em relação à religião, que era muito restritiva na época, cheia de dogmas, cheia de maldições, cheia de ameaças. Quer dizer, o Deus era um Deus vingativo, que levava a pessoa para o inferno, que ficava ali a eternidade toda. Então o pessoal começou a raciocinar e falou, gente, isso não existe. Esse Deus que a igreja está mostrando, esse Deus não existe. Aí nisso veio o quê? O Kardec, que era um livre pensador, um sujeito muito inteligente, e começou a notar essas questões e foi levado a quê? A codificar a doutrina espírita, com a ajuda dos espíritos superiores. E esses espíritos superiores, eles formavam uma egrégora que eles chamavam de espírito de verdade, que era um conjunto de espíritos ali que falava em nome do Cristo. Então, quer dizer, aí veio a consolação da doutrina espírita, nós começamos a entender que inferno não existe, tá certo? Isso aí está lá naquele livro Céu e Inferno, que é um livro da codificação. Então, essa parte aqui do Consolador Prometido, tem um trecho muito grande, um capítulo lá da Gênese, que explica isso também, na Gênese, tá? Então, quer dizer, a doutrina espírita, ela começou a trazer para as pessoas consolação. Falou, gente, não é desse jeito, vocês estão sofrendo por isso, por aquilo, todo sofrimento tem uma razão de ser, tá? Tanto é que um dos lemas da doutrina espírita é o quê? Fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso aí está lá no Livro dos Espíritos, no comecinho do Livro dos Espíritos, mostrando que a doutrina espírita trouxe o quê? Essa fé inabalável, esse entendimento que é o quê? Faceado com a razão. Porque se a gente não tiver um entendimento, um raciocínio, como que nós vamos ter uma fé inabalável? Então foi isso que o Kardec trouxe com a doutrina espírita, e os espíritos trouxeram. Fazer com que a gente tivesse uma fé mais robusta, baseada o quê? No raciocínio livre. Tá certo, gente? Então, quer dizer, a doutrina espírita, e com isso ela fez o quê? Ela fez com que as pessoas passassem a estudar. E esse estudo gerou o quê? Mais estudo. E gerou o quê? Mais busca pela pessoa, buscar o quê? O melhor para ela e para os outros que estão em volta. E as pessoas entenderam o quê? Que fora da caridade não há salvação. Quer dizer, a pessoa tem que fazer o bem, por quê? Por causa da lei de causa e efeito. Se existe uma lei de causa e efeito, o que a gente tem que trabalhar? É no bem. No bem de forma sistemática, no bem cotidiano, procurar fazer o bem. E lembrar o quê? Que o currículo que a gente precisa para ter um lugar melhor lá no plano espiritual, qual que é o currículo? É o currículo acadêmico? Absolutamente, não é. Mas é o currículo da bondade, gente. É esse currículo que faz a diferença quando a gente desencarna. Por isso que a gente vê muita gente, entendeu? Chega do outro lado lá, que é espírita, e tem uma baita decepção. Porque às vezes vê aquele faxineiro, que era analfabeto, que ficava ali dentro da universidade, limpando o sanitário. A hora que a pessoa desencarna, às vezes é um doutor, desencarna, chega de lá, vê aquele faxineiro numa posição muito acima dele. Porque o que manda, gente, é bondade. E isso aí, a doutrina espírita nos mostra de forma claríssima, que a gente tem que buscar fazer o bem, buscar fazer a caridade, buscar a indulgência, buscar a benevolência e buscar o quê? O perdão.
procurar perdoar. Tá certo, gente? Então, eu acho que deu para dar um panorama. Gente, uma boa semana a todos, viu? Passar.